Final de semana eu estava dando uma geral aqui na oficina, daí eu aproveitei para pegar todas as ferramentas que eu mesmo produzi, que eu mesmo fabriquei, para passar uma cera, para dar uma limpada. E eu vou aproveitar que elas estão aqui reunidas, limpinhas e novinhas em folha, digamos assim, para mostrar cada uma delas para vocês. Não é muita coisa que eu fabriquei até hoje, são 6 ferramentas, e eu já vou mostrar em detalhes cada uma delas. Eu estava também fazendo um suporte para o meu malho novo aqui na parede, então vai ficar ali ao lado dos outros martelos, mas já está faltando espaço aí no painel, tenho que fazer mais um suportezinho desses, porque eu tenho aqui outros 3 martelos que precisam ser colocados ali também. Esse martelinho bola, um martelo pena e esse Westwing aqui de face macia que eu comprei na Amazon, que eu usava para todas as tarefas onde não queria marcar as peças antes de fazer o meu malho de madeira. Possivelmente vou continuar usando ainda por conta do peso dele mais em conta. Aqui está a cera que eu passei, então, nas ferramentas aqui, que eu fabriquei, que eu uso aqui na oficina, para fazer a manutenção delas, então sempre saturando cada vez mais com esse acabamento para proteger elas. E aqui, em detalhes, uma mini halter plane, um esquadro, a minha faquinha de marcação, o marcador de punção e um graminho aqui de marcação também. Agora eu vou mostrar em detalhes cada uma dessas ferramentas para vocês, para ficar tudo compilado em um vídeo só e você poder ter uma fonte de consulta. E eu estou aproveitando também para testar alguns equipamentos de gravação, como é o caso do estabilizador aqui, porque eu quero levar esses equipamentos na Mega Feira em julho, então eu preciso começar a fazer alguns testes já para ver como eles vão se sair. Então esse é o assunto de hoje, um vídeo bem descontraído aqui na oficina, bem leve, digamos assim, mostrando as ferramentas que eu mesmo produzi e que eu uso aqui na oficina. A primeira ferramenta que eu vou mostrar aqui vai ser o marcador de punção, porque é a ferramenta que eu mais uso aqui na oficina. De longe é a que eu mais uso até o presente momento de todas as que eu fiz. Esse aqui tem um vídeo específico sobre um marcador parecido no canal, não é sobre esse daqui, esse eu havia feito antes. Tem um cabinho aqui feito com sobra de embuia de alguma peça de móvel que eu encontrei no lixo, uma broca velha aqui para fazer então o marcador propriamente dito, e eu usei também um parafuso aqui embutido no cabo e ele está conectado com a broca aqui por dentro, para que quando eu bata com o martelo aqui, por exemplo, o impacto seja transferido para o eixo, para o marcador, e não para o cabo da ferramenta e depois indiretamente aqui para o marcador, para a ponta do marcador. Então é de longe a ferramenta que eu mais uso, uma das que eu achei que ia ser só para enfeitar o painel, e acabou sendo a ferramenta mais utilizada. De todas as 6 ferramentas que eu vou mostrar aqui, se tiver uma que eu era para indicar para você, dizer, ó, faça essa aqui porque você vai usar, seria com certeza o marcador de punção. Para mim, pelo menos, é uma ferramenta extremamente útil e necessária aqui na oficina. A segunda ferramenta que eu mais uso é esse esquadro aqui, que eu fiz com um pedaço de aço doce aqui, não é nenhum aço temperado, nem de alto carbono, nada disso, é um aço convencional, desses de serralheria, inclusive está com algumas marcas aqui de oxidação por falta de manutenção. O cabo dele também foi feito de embuia, dois pinos aqui, 2 taxinhas de latão colocadas para fixar o cabo. Ele foi feito com 2 peças, 2 talas aqui, com um pequeno rebaixo correspondente à espessura do aço aqui dentro. Foi a ferramenta que mais deu trabalho para fazer de todas por conta das usinagens, acertar os ângulos, as aferições, então tudo tem que ser feito com uma meticulosidade muito boa, tudo tem que ser muito perfeito e bem planejado para você conseguir acertar tudo aqui. Eu fiz ele em 2 etapas, primeiro eu montei a ferramenta, fiz toda ela, e depois no outro dia que eu estava aqui na oficina trabalhando, eu fiz essa pequena textura aqui no cabo. Eu usei um prego, eu fiz uma usinagem na cabeça dele, meio abaulada, meio arredondadinha, e daí eu fui dando pequenas batidas com o martelo aqui para formar essa textura aqui no cabo do esquadro. Eu confesso que gostei bastante do resultado, estou até pensando em fazer em outras ferramentas aqui também, porque além do visual ficar mais bonito, pelo menos do meu ponto de vista, ele dá uma aderência melhor na peça, já que eu aplico cera aqui nas peças de madeira. O esquadro dele está perfeito, eu uso bastante aqui em projetos de pequeno porte, dentro de caixinhas, por exemplo, só que ele ficou um pouco pesado por conta da espessura do aço aqui, poderia ser um aço um pouquinho mais fino, essa lâmina do esquadro. Quero fazer um outro ainda para corrigir esses pequenos problemas aí futuramente. Uma outra coisa em relação ao esquadro aqui é que ele tomou um tombo um dia, daí amassou um pouco aqui na parte de cima, e eu não deixei também um ressalto aqui, uma saliência, deveria ter deixado a parte de metal mais para cima e a madeira aqui um meio centímetro para baixo, para poder riscar aqui sem pegar na madeira. Então quando usa principalmente faca de marcação, acaba pegando aqui na borda, dando pequenas marcas aí
Então foram pequenos erros de projeto que atrapalham um pouco a usabilidade da ferramenta, mas de forma geral é uma ferramenta bem interessante que eu uso bastante aqui na oficina. Quando eu fiz esse esquadro, eu não fiz nenhuma imagem, não fiz a gravação, então não tem projeto dele no canal, mas eu acho que olhando assim você consegue ter uma boa base se você pretende construir algo parecido. A próxima ferramenta é a minha faquinha de marcação, é uma ferramenta que eu até uso bastante aqui, principalmente com ferramentas manuais, quando eu vou marcar para fazer uma usinagem com formão ou cortar com serrote e preciso de uma precisão maior, eu acabo utilizando essa faquinha de marcação. Tem um vídeo dedicado a essa construção aqui no canal, não é essa em específico, essa aqui foi uma outra que eu fiz, acho que a segunda ou a terceira, mas tem um vídeo ensinando o passo a passo da confecção de uma faca muito parecida com essa. Na verdade o que muda essa aqui é que eu passei aqui um pino de latão com um orifício vazado no meio aqui, só para a questão de pendurá-la no painel ali também, um pouco estética. Essa aqui eu não fiz com a colagem de duas talas, de dois pedaços, eu furei aqui na ponta para embutir a lâmina e colei com epóxi, assim como foi a outra, mas ela é de peça única aqui o cabo e não duas peças coladas como aquela que eu mostrei no vídeo. A lâmina é com a mesma lâmina de serra que eu usei para fazer aquela do vídeo que tem aqui no canal. É uma ferramenta que eu uso bastante, precisa de uma manutenção agora, por conta de eu ter quebrado aqui a ponta, mas é um projetinho bem bacana que você aprende bastante coisa e principalmente você exercita bastante a paciência fazendo projetos como esse daqui. Outra ferramenta de marcação que eu fiz foi esse graminho aqui, que para fazer cortes com serrote ou então para fazer o aplanamento de peças ou aparelhamento de peças com plana manual é muito útil. Eu fiz a ponteira de corte dele aqui com prego de aço. Eu quero fazer um novo graminho, onde eu vou fazer uma lâmina aqui para usar como ponteira. Então ela vai ser colocada nessa direção aqui e vai ser uma lâmina parecida com a lâmina da faquinha de corte. Mas é outra ferramenta que tem vídeo aqui no canal mostrando o passo a passo de como construir. E se você gosta de usar e trabalhar com ferramentas manuais, ela acaba tendo bastante utilidade para fazer marcações principalmente precisas e repetitivas em peças de madeira. E é a marcação de baixo relevo daí por conta do pino, por conta do preguinho aqui da ponta, fazer um corte, fazer uma espécie de pré-marcação funda na madeira para você depois fazer as usinagens. Agora essa mini router plane aqui, não tem vídeo público no canal, tem um vídeo para membros onde eu mostro alguns detalhes da construção dela, mas não é um vídeo passo a passo, é mostrando ela pronta e detalhando um pouco de como foi feita as usinagens aqui e a confecção das peças. Eu fiz ela com uma peça inteira de angelim e aqui, inclusive o botão de pressionar a lâmina aqui, eu fiz uma peça de madeira com um parafuso aqui na parte de trás, fiz a usinagem na própria furadeira, sem torno mesmo, para deixar ele aqui encaixado, fiz rosca na própria madeira, que é uma madeira dura, então ela suporta um certo esforço, o suficiente para prender a lâmina ali. Então aqui ficou o parafuso de aperto, que eu fiz sem nenhuma textura, fiz ele liso, redondo, né? Um parafuso francês aqui, que serve para prender a lâmina ali dentro, a lâmina por sinal. Deixa eu tirar ela aqui. Aqui eu fiz um limitador de profundidade com uma porquinha para encaixar aqui no ferro da plana e fiz rosca aqui, coloquei um parafuso para travar para fazer um limitador de profundidade. E a lâmina da minha router plane eu fiz com uma chave Allen. Eu precisei entortar um pouquinho aqui para dar angulação. Fiz daí o chanfro aqui, a aresta de corte, ela é bem pequenininha, é uma chave Allen de 6 milímetros aqui. Então é para pequenas usinagens, colocação de dobradiça, alguns ajustes aí que precisam ser feitos com uma ferramenta de maior precisão. Então é uma ferramenta que eu não uso tanto, mas às vezes que eu precisei, ela teve grande utilidade para mim aqui na oficina. Agora eu quero fazer uma nova, um pouco maior, com uma chave de 10 ou 12 milímetros de largura aqui,
para ter uma router plane para usinagens um pouco maiores, um pouco de maior volume, de maiores proporções, e deixar essa aqui para fazer pequenos acabamentos. Mas é um projeto também bem interessante. E o próximo que eu fizer, eu quero fazer com ajuste de profundidade, com um parafuso aqui. Conforme você gira o parafuso, você aprofunda ou retrai a lâmina. Então essa é a ideia do próximo projeto de router plane. Como eu disse, não tem um vídeo passo a passo dessa plane aqui no canal, mas tem um vídeo para membros mostrando alguns detalhes da construção, mas você olhando por aqui você consegue ter uma boa noção de como ela foi construída e pelo menos das peças que foram utilizadas. E a última ferramenta que eu construí foi esse malha, inclusive é o vídeo mais recente aqui do canal que mostra o passo a passo, as etapas da construção, que vai fazer conjunto aí com outro martelinho de face macia que eu tenho, para quando precisar bater formão, para quando precisar fazer algum ajuste de colagem, alguma colocação de peça que não pode ser batida com um martelo de metal, de aço, para não marcar, para não danificar as peças. Outro projeto que eu recomendo que você faça, porque você desenvolve algumas técnicas, algumas habilidades que normalmente você não usa em projetos convencionais, e isso acaba treinando você para futuras necessidades dessas técnicas ou dessas habilidades. Bom, e esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma ele tenha sido útil para você. Como você viu aí, eu produzi apenas 6 ferramentas para uso aqui na oficina e, sinceramente, é muito satisfatório usar as ferramentas que você mesmo produziu. Porque ao contrário de um móvel, de um outro projeto que você faz e ele fica lá na sua casa, muitas vezes em um canto, muitas vezes sendo usado eventualmente, quando você produz uma ferramenta, você vai usar ela de forma frequente, de forma recorrente na sua oficina, e isso dá uma satisfação muito maior, porque você vai praticar marcenaria, vai estar fazendo uma coisa que você gosta, vai estar usando a estrutura que você tem de oficina, vai estar produzindo algo e depois você pega esse algo para produzir outras coisas. Então é um projeto que você faz para fazer outros projetos depois. Então é um ciclo de satisfação praticamente interminável. Eu tenho apenas 6 ferramentas que eu produzi, mas eu espero aumentar essa lista muito em breve. E uma dica que eu vou te dar, se você quiser fazer as próprias ferramentas, é sempre fazer um protótipo antes, para você treinar o processo construtivo, para você treinar o resultado final e correr menos risco de errar a sua ferramenta na hora de produzir. Quase todas as ferramentas que eu tenho aqui, eu fiz mais de uma até chegar nessa versão que está aqui. O marcador de punção eu fiz 2 ou 3, a faquinha de marcação também 2 ou 3. O esquadro eu acertei de primeira, digamos assim, mas eu tive que desmontar ele depois de colado e colar de novo para conseguir acertar o esquadro, então precisei fazer alguns ajustes. O graminha eu fiz 2, a router plane, a mini router plane eu fiz 2 ou 3, fiz 2 protótipos antes desse, eu acho, e depois essa aqui eu considero uma versão final, e o malho foi de primeira, mas eu errei algumas coisas conforme foi dito lá no vídeo. Mas faça um protótipo, comece a fazer as próprias ferramentas, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse processo de produzir e depois usar as suas ferramentas corriqueiramente na sua oficina. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão para fazer, sinta-se à vontade para deixar um comentário. Se você quiser, inclusive, opinar sobre outros temas para mostrar em vídeos mais leves, como esse, digamos assim, sugira aqui nos comentários que eu vou ficar de olho e vou ir anotando todas as sugestões que vocês deixarem aqui. No mais, muito obrigado por acompanhar o meu trabalho aqui no YouTube e até um próximo vídeo.